E aí, gurizada, bem-vindos ao meu canal. Vamos falar sobre soluções e suas concentrações. Já ouviram falar ou já escutaram esses nomes? Molaridade, normalidade, entre outros? Sabe como fazer o cálculo? Não? Então assistam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, curtam, ativem o sininho para mais notificações e comentem. Isso também é muito importante. Sem mais delongas, vamos começar, que esse vídeo está aqui para nos ensinar. Em análises clínicas é comum muitas vezes a gente obter soluções de concentrações específicas para produzir alguns reagentes de trabalho. Principalmente quando a gente vai testar uma técnica que a gente diz in-house. Essas soluções elas são obtidas através da dissolução completa de uma quantidade definida de um reagente em um solvente apropriado, que na maioria das vezes é água. Uma solução, no sentido amplo, é uma dispersão homogênea de duas ou mais substâncias moleculares ou iônicas. Então, em relação à característica das soluções, nas soluções, as partículas do soluto não se separam do solvente sob a ação de ultracentrífugas, nem são retidas por ultrafiltros, e não são vistos através de microscópios potentes. O instrumento citado consegue separar, reter e visualizar partículas do soluto numa solução coloidal. Já numa dispersão grosseira, as partículas do soluto são separadas, retidas e visualizadas com o auxílio de instrumentos comuns. Portanto, numa solução, o soluto e o solvente constituem uma fase única e toda mistura é homogênea, aquela cujo aspecto é uniforme ponto a ponto. E isso vai constituir, então, a solução. Na classificação das soluções com relação à quantidade do soluto dissolvido, a gente pode ter as soluções insaturadas, saturadas ou supersaturadas, de acordo com a quantidade de soluto dissolvido. Para definir elas, é preciso lembrar que a solubilidade de um soluto é a quantidade máxima da substância que pode se dispersar numa certa quantidade de solvente numa determinada temperatura. Então, a solução insaturada contém, numa certa temperatura, uma quantidade de soluto dissolvido menor do que a sua solubilidade nessa temperatura, que existe na forma de constante de solubilização. Exemplo, a solubilidade do acetato de sódio ela é igual a 123,5 gramas para cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Uma solução que contém 80 gramas de sal dissolvidos em 100 gramas de água a 20 graus é uma solução insaturada. A solução saturada ela contém, numa determinada temperatura, uma quantidade de soluto dissolvido igual à sua solubilidade nessa temperatura. Uma solução saturada pode ou não apresentar um corpo de fundo. Às vezes é o chamado soluto precipitado. No caso, ou usando o mesmo exemplo do acetato de sódio, 125 gramas de acetato de sódio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius constitui uma solução saturada, porque ele chegou no valor da constante de solubilização. E uma solução supersaturada contém, numa determinada temperatura, uma quantidade de soluto dissolvido maior que a sua solubilidade nessa temperatura. É o que a gente chama de solução metastável. Uma solução supersaturada pode ser obtida por aquecimento de uma solução saturada com um corpo de fundo seguido por resfriamento lento para evitar a precipitação do excesso de soluto. Por exemplo, de novo, o acetato de sódio. 125 gramas, ou 124 gramas, ou 126 gramas, ou seja, algo acima dos 123,5 gramas, dissolvido em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Na classificação das soluções com relação ao estado físico,
nós vamos ter as soluções sólidas. O dispersante solvente é sempre sólido e o soluto pode ser sólido, líquido ou gasoso. Exemplo, prata de lei. O solvente é o cobre, em seu estado sólido. E o soluto é a prata, também no seu estado sólido. O aço, o solvente é o ferro e o soluto é o carbono, ambos em estado sólido. Oxigênio e platina, o solvente é a platina e o soluto é o dioxigênio gasoso. As soluções podem ser líquidas. O solvente é sempre líquido e o soluto pode ser sólido, líquido ou gasoso. Exemplo, a salmoura. O solvente é a água e o soluto é o cloreto sólido, que é sólido. O vinagre é o solvente é a água e o soluto é o ácido acético, líquido. Ou uma solução aquosa de oxigênio. O soluto é o oxigênio gasoso. E as soluções podem ser gasosas, cujo o soluto e o solvente são gases. A exemplo, o ar, ele é uma mistura de gases. Oxigênio, gases nobres, vapor de água, dióxido de carbono, entre outros, solubilizados em nitrogênio gasoso. Em relação à concentração das soluções, a gente pode dizer que ela é uma relação entre a quantidade do soluto e a quantidade do solvente ou da solução. Uma vez que as quantidades de solvente e soluto podem ser dadas em massa, volume ou quantidade de matéria, há diversas formas de se expressar a concentração das soluções. As soluções podem ser chamadas percentuais. É a forma mais comum e simples de se expressar a concentração pelo emprego do peso do soluto num determinado peso de solvente ou volume de solvente. Então, as soluções percentuais elas podem ser peso-peso, peso por volume ou volume por volume. Exemplo, por exemplo, de peso-peso. Refere-se a massa em grama de soluto em 100 gramas de solução final, né? Uma solução de 25% contém, por exemplo, 25 gramas de soluto e 75 gramas de solvente. Peso por volume. Expressa a massa em gramas de soluto contida em 100 ml de solução final. A exemplo, uma solução 10% peso-volume de cloreto de sódio. Contém 10 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de volume final. Ou 10 gramas de cloreto de sódio e quantidade suficiente para 100 ml do solvente. Volume por volume. Expressa o volume de soluto contido em 100 ml da solução final. Uma solução de 5% de ácido acético contém 5 ml de ácido acético e 95 ml de solvente, ou 5 ml de ácido acético em 100 ml no volume final. A gente pode ter a concentração simples, que é a concentração em gramas por litro. Esse termo é utilizado para indicar a relação entre a massa do soluto, expressa em gramas, e o volume em litros de solução, cuja fórmula vai ser C de concentração é igual à massa do soluto dividido pelo volume do solvente. A exemplo, a gente pode ter a adição de 40 gramas de hidróxido de sódio em 1 litro de solução, ou então o hidróxido de sódio, 40 gramas por litro. A molaridade. A molaridade é a concentração de quantidade de matéria e o número de mol de soluto dividido pelo volume de solução. Sua expressão matemática é essa que está descrita aí. O símbolo da molaridade, a gente tem o micra, né? Então, o micra é igual a massa, em gramas, dividido pela massa molar, grama por mol, vezes o volume em litros. Por exemplo, vamos calcular a molaridade, mol por litro, aproximada de uma solução aquosa de sacarose, o açúcar comum, né, o C12H22O11, que contém 20 gramas desse soluto dissolvido em 200 ml de água. Então, as massas atômicas do hidrogênio, 1,08, o carbono, 12,01 e o oxigênio, 15,9999.
Num primeiro momento, né, a gente vai ter que achar a massa molecular do soluto dessa solução. Então, a gente vai ter que calcular. Ou seja, a gente vai pegar a massa atômica do elemento e multiplicar pela quantidade de vezes que ele aparece na fórmula. No caso do carbono, massa atômica é 12,010, ele aparece 12 vezes na fórmula, portanto, 144,12. O hidrogênio, 1,008, aparece 22 vezes, né, ele vai ser 22,1,76. E o oxigênio, 15,999 vezes 11 vezes, ou 175,989. Somando todas essas massas atômicas, o total que a gente tem para a sacarose é que a massa molecular da sacarose é 342,285. Substituindo, então, na fórmula, né, a gente quer o quê? 20 gramas da sacarose, que tem a massa molecular de 342,285, e a gente vai fazer 200 ml ou 0,2 litros. Então, substituindo tudo na fórmula, a gente vai chegar num valor aproximado de 0,29 mol por litro. Essa é a concentração da sacarose nessa solução. A gente tem também a molalidade. A molalidade, ou concentração molar, é a relação entre o número de mol do soluto e a massa do solvente, só que agora em quilogramas. A exemplo, uma solução é preparada dissolvendo-se 4,5 gramas de nitrato de sódio, o NaNO3, em 2 kg de água. Qual é a molalidade da solução? Resumindo os dados e chamando M1 a massa do soluto e mol a massa molar do soluto, temos que M1 é 4,25, o M2 é a massa da água, 2 kg, o mol do nitrato de sódio, ele vai ser 84,904 gramas por mol. A partir daí, a gente pode, então, calcular a quantidade de mol por soluto. A quantidade de mol por soluto é os 4,25 gramas de nitrato de sódio que vão ser utilizados na solução, dividido pela massa molecular do nitrato de sódio, que é 84,904, ou seja, aproximadamente 0,05 mol. E a gente aplica na fórmula da molalidade, e a gente vai ter então o 0,05 mol, tá? Dividido pelos 2 quilos, a concentração em molalidade vai ser 0,025 mol por quilo de nitrato de sódio. Também temos a normalidade. Normalidade é a relação entre o número de equivalentes gramas do soluto e o volume da solução, que é expresso em litros. No passado, essa unidade foi muito utilizada em cálculos relacionados com titulações. Atualmente, o uso da normalidade não é muito recomendado pela IUPAC, a International Union of Pure and Applied Chemistry, uma vez que essa unidade de concentração não enfatiza o conceito de mol ou a estequiometria da reação química. Além disso, o valor numérico do equivalente grão de alguns compostos químicos e, portanto, a normalidade da solução que os contém pode variar de acordo com a reação química que a substância ou a solução é utilizada. Mas vamos inicialmente definir o que é equivalente grama. O equivalente grama de uma substância ou de um elemento varia conforme o meio em que ele se encontra. Por exemplo, o elemento sozinho tem seu equivalente grama expresso pela seguinte relação: é a massa molar do elemento dividido pela carga total ou real ou aparente NOx. Né? O exemplo que a gente tem ali é o oxigênio. O oxigênio ele tem a massa molar arredondando para 16,
né? 15,999, arredondo para 16, e seu NOx é 2. Né? Então, o equivalente grama do oxigênio é 8. Uma reação ácido-base, o equivalente grama de um ácido é a quantidade de matéria ou mol de hidrogênio que é ionizada na reação, ou seja, a quantidade de hidrogênios que são livres. E para a base é a quantidade de hidroxilas livres. Então, por exemplo, o ácido clorídrico, tá? Ele tem um hidrogênio livre, ou seja, o equivalente grama dele é 1. O ácido sulfúrico ele tem 2 hidrogênios livres, portanto, o equivalente grama é 2. E o ácido fosfórico ele tem 3 hidrogênios livres. Por exemplo, então o equivalente grama dele vai ser 3. Já no caso do hidróxido de sódio, o equivalente grama dele é 1, só tem uma hidroxila livre. E o hidróxido de cálcio tem 2 hidroxilas livres, portanto, o equivalente grama é 2. E numa reação de óxido de redução, o equivalente grama de um sal é apresentado pela variação de NOx do redutor ou do oxidante, que tanto faz, o sal é neutro, né? Então, por exemplo, o cloreto de sódio, se a gente utilizar pelo íon catiônico ou aniônico, né? Tanto faz, um ou outro é menos 1. O cloreto de cálcio, o cálcio, ele tem 2 prótons, né? Ele é biprotonado. E o cloreto, 1, mas são 2 cloretos. Então, no caso, o equivalente grama é 2. A normalidade ela vai ser expressa pela seguinte forma. Normalidade vai ser igual ao número de equivalente grama de soluto por litro de solução. O número de equivalente grama ele pode ser descrito da seguinte maneira. É a massa pelo equivalente grama. Logo, se a gente unir essas duas equações, a gente vai ter que normalidade é igual a massa dividido pelo equivalente grama vezes o volume em litro. E, por definição, o equivalente grama é a razão, então, do peso da massa molecular e o fator normalizador. Portanto, o equivalente grama é massa molecular por X, que é o valor do fator normalizador. Por fim, substituindo de novo na fórmula, a gente vai ter que normalidade é igual a massa vezes o fator normalizador dividido pela massa molecular e pelo volume em litros. E a partir daí, então, a gente pode criar uma relação entre normalidade e molaridade. O equivalente grama possui uma evidente relação com a sua massa molar. Além do mais, a concentração em mol está relacionada com a quantidade em moles, enquanto que a normalidade está relacionada com o número de equivalente gramas. Portanto, a concentração em mol está diretamente relacionada com a normalidade. Vamos ver como é que isso aí se demonstra na relação. A gente tem que normalidade é igual a massa vezes o fator de normalização dividido por massa por volume. E a molaridade é a massa dividido por massa molecular em volume, em litros. Portanto, a relação entre a normalidade e a molaridade se dá pela divisão das fórmulas e eliminação das partes iguais. Né? O que são as partes iguais aí? A massa molecular e o volume. Portanto, normalidade é igual ao fator normalizador vezes a molaridade. Então, como exemplo, né, como preparar 100 ml de uma solução de ácido nítrico. E aí a gente tem já o peso molecular do ácido nítrico de 63,012, 2 normal, sabendo que a pureza do ácido nítrico é de 65% e a sua densidade é 1,42 gramas. Bom, nesse exemplo a gente está vendo também aí que tem outras características que foram colocadas, diferente dos exemplos anteriores que a gente viu
de concentração normal ou de molaridade. Então, sabendo, nesse caso, que o fator normalizador é o número de hidrogênios ionizáveis e que vai ser 1, né? Ácido nítrico é HNO3, portanto só tem um hidrogênio normalizador, isso vai ser importante para converter a normalidade em molaridade. Tá? Ou seja, normalidade é igual a molaridade vezes o fator normalizador. E o fator normalizador é 1, portanto, normalidade é igual a molaridade. No caso, a concentração 2 normal, então, corresponde à concentração 2 molar. Tá? A gente sabe que o peso molecular do ácido nítrico é 63,012. A gente sabe que vai fazer 100 ml ou 0,1 litros de solução. A gente só precisa saber qual é a massa desse ácido que vai utilizar. Então, substituindo na fórmula de molaridade, nesse caso, a gente tem que a quantidade de massa do ácido nítrico é 12,6024 gramas. Porém, a gente agora cai na seguinte situação. A gente sabe que esse ácido não é 100% puro. E a gente precisa achar, então, o volume correspondente a essa massa para que a gente possa usar a fórmula da densidade. E qual é a relação de massa por volume que a gente vai multiplicar pelo grau de pureza? Usando, então, um valor relativo. O que a gente vai ter como a seguinte fórmula? Vai ser que pureza vezes a densidade é igual a massa dividido por volume. Então, substituindo agora os valores conhecidos e isolando o nosso desconhecido, que é o volume, né? Nós vamos ter que volume é igual a massa dividido por pureza e densidade. Ou seja, o 12,6024 gramas dividido por 0,65, que é a pureza do ácido, vezes 1,42, que é a densidade, e a gente acha, então, o volume de 13,65. Portanto, 13,65 ml é o volume necessário para preparar 100 ml de uma solução de ácido nítrico 2 normal. O passo a passo do preparo deveria ser o seguinte: existe uma norma básica, né, que nunca se adiciona água sobre ácidos fortes. Então a gente acrescenta no balão de fundo chato cerca de 60 ml de água e lentamente a gente vai despejar os 13,65 do ácido nítrico e vai notar que a temperatura dos líquidos vai aumentar, né? Logo, quanto mais lenta for essa adição do ácido, menor vai ser o perigo de superaquecimento. E no final a gente vai obter, então, 73,65 ml. O restante, como agora esse ácido nítrico já foi diluído, né, o restante da água pode ser despejado por cima desse ácido até completar os 100 ml, né? E a gente vai molhar o frasco, agitar ele para homogeneizar a solução, vai rotular, vai guardar em condições necessárias para cada solução produzida e colocar pelo menos o prazo de validade, que deve ser em torno de 30 dias. Também vai inserir no rótulo do produto quem produziu, a concentração e para qual finalidade ele foi produzido. Alguns reagentes devem ser armazenados em frascos plásticos, outros em vidro de âmbar, outros em vidro comum. Isso pode ser abordado em outro vídeo. Bom, gente, por enquanto é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.